Já que estamos de pé, para não demorarmos muito, vamos pegar a palavra do Senhor. Vamos estar fazendo a leitura principal da nossa meditação lá em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Glórias a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Que privilégio nós já estarmos contemplando o mover do Espírito Santo através dos louvores. Através também aqui da missionária que orou, o Senhor falando comigo. O quanto é bom nós estarmos diante da presença do Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, irmãos. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Amém? Gostaria que todos me acompanhassem na leitura, porque a mensagem do Senhor hoje é uma mensagem muito forte, que eu tenho contemplado essa semana, essa mensagem em meu ser. Porque o pregador, quando ele assume a tribuna, quando ele vem pregar, ele passa aquilo que primeiro foi passado para ele. Então de nada adiantaria eu passar algo para vocês que primeiro não passou por mim. E essa mensagem me falou a semana toda. E engraçado é que sábado o irmão Deide me mandou um link, que a gente sempre compartilha os links de pregação, de louvores, que inclusive nós temos que ter amizades assim, que nós venhamos crescer e multiplicar no reino do Senhor. Ele me mandou uma mensagem, irmãos, sábado, ontem, com o mesmo tema, a mesma mensagem, o mesmo capítulo. Era Deus, era o Espírito Santo confirmando. Então vamos fazer a leitura em capítulo 8 ali, com as palavras de Paulo. Amém? Todos encontraram? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos ler novamente? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Podem permanecer com as Bíblias abertas, quem estiver com a Bíblia, podem tomar seus assentos. E vamos meditar na palavra grandiosa, poderosa do nosso Senhor Jesus. Senhor, aqui está a sua palavra. Aqui está, Senhor, o alimento para a nossa vida, Pai. Aquilo que nós precisamos, aquilo que nos faz estar vivos. Que o Senhor venha clarear, Senhor, a palavra nesse momento. Em nome de Jesus, que nenhum empecilho venha impedir, que nada venha impedir que a Tua palavra venha ser transmitida aos corações aqui nessa tarde, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. Palavra viva. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu particularmente, eu gosto muito de estar meditando nas cartas do apóstolo Paulo. Não somente por quem ele foi, mas pela mensagem que ele transmitia às igrejas. Na época nós temos aqui essa carta que foi destinada à igreja onde estava em Roma, então assim chamada Romanos ali. Essa carta tinha o objetivo de resgatar o evangelho àquelas pessoas que estavam ouvindo. Paulo, ele queria alcançar muitas igrejas. Ele não queria alcançar somente aquela igreja que tinha se formado em Roma. Ele gostaria de alcançar também outras igrejas, que inclusive foi feito cópias desse livro e foi enviado para muitas igrejas. E uma dessas igrejas é essa daqui de hoje. Está até hoje a palavra, que não é a palavra de Paulo, na verdade, é a palavra do Senhor, que foi transmitida ao apóstolo Paulo. E o testemunho desse homem, irmãos, a história desse homem é incrível. Eu gostaria de mencionar para os jovens aqui, talvez não conhecem. O apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, era um fariseu, era um homem importante, era como se fosse um delegado hoje em dia. Ele era um cara muito importante para a sociedade do momento. E ele tinha a lei que era o Torá com ele. Ele tinha a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Ele tinha isso com ele. E ele seguia aquela lei. E quando Jesus veio, quando ele veio aqui, ele passou por essa terra, se encarnou, se fez carne. O Deus Todo-Poderoso que um dia se manifestou para Moisés, se manifestou para Abraão, para muitos profetas. Mandou o seu filho para salvar a humanidade, para salvar aquele que estava perdido. Então Deus, humildemente, com seu coração, mandou o seu filho.
E quando ele mandou o seu filho, muitos judeus não acreditaram nisso. Para muitos judeus era uma blasfêmia. Para muitos judeus era um absurdo nós termos um Messias que se encarnou. Eles esperavam um Messias glorioso. Eles esperavam um Messias que trouxesse prosperidade para o reino. Porque Jerusalém, Israel, estava sendo governada pelos romanos, por Roma. Estava sendo açoitada, estavam sendo perseguidos. O povo não aguentava mais. E Saulo, ele cresceu naquele meio, naquela sociedade, naquela religião que não podia pregar no sábado, não podia curar, não podia orar, não podia fazer sacrifício no sábado. Tinha toda aquela religião, toda aquela lei construída. E Saulo então ouve falar desse tal de Jesus e começa a perseguir os cristãos. Quem são os cristãos? Aqueles que seguem Jesus. Após a ressurreição de Cristo, Jesus tinha sido morto, crucificado, e então começou a tribulação para os santos. Aqueles que ficaram e ouviram o testemunho do Senhor Jesus começaram a sofrer. Muitos morreram pelo fio da espada. E Saulo era um desses que matava o povo do Senhor, o povo escolhido, os cristãos. Porque até então os judeus acreditavam que só eles mereciam a salvação. Só eles se salvariam. Eles acreditavam que eles eram herdeiros do Senhor, que eles herdariam a terra prometida, só eles herdariam a salvação em Deus, Criador. Mas aí vem Jesus e nos ensina que todos têm direito, não somente o judeu. Então Paulo aqui no capítulo 8, ele fala sobre isso. Nós temos 3 etapas aqui do capítulo 8, onde a primeira etapa fala da importância de entender o Espírito na vida do cristão. Então nesse mover que nós temos aí, a vida, a comunhão que o cristão mantém com o Senhor, é sobre isso que Paulo começa a falar. Paulo ele começa a mencionar que todos nós que estamos em Deus, que estamos em Jesus, ele começa o capítulo 8 falando ali sobre a condenação. Não existe, não tem a condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a pergunta é, você está em Cristo? Porque eu me fiz essa pergunta essa semana. Será que eu estou em Cristo Jesus? Muitas pessoas têm usado esse versículo, infelizmente pessoas desprovidas da teologia, da palavra do Senhor, usam esse versículo para defender o pecado, irmãos. Eu vou continuar com a minha prática e nenhuma condenação há para mim, porque eu creio em Jesus. Mas eu vou continuar no meu pecado. Eu vou continuar na carne. Mas não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer aqui. Que o Espírito Santo vem falando para nós. Não há condenação quando você está no Senhor. Quando você caminha com Ele. E é engraçado que, encontrando aqui um paradoxo, lá em João, 1 João, um dos livros que também o apóstolo João, outro discípulo de Jesus, escreveu. 1 João capítulo 2, eu vou ler aqui rapidamente, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Olhem só, irmãos, como se conecta. A palavra se conecta. A Bíblia, ela se conecta, se colega. Nós temos aqui Paulo falando, aquele que está em Jesus não tem condenação. Não vai ter inferno, não vai ter condenação. Porque nós fomos justificados pelo Senhor Jesus. Houve uma justificação. E o que significa ser justificado? Eu fiquei pensando nisso a semana toda. O que é a justificação? Porque a gente ouve tanto essa palavra. Mas o que realmente é a justificação? O que te faz vir em mente a palavra justiça? Quando você está diante do juiz, tem um advogado, tem um réu. No caso aqui nós somos o réu. Nós somos justificados pelo advogado que é o nosso Senhor Jesus. O que é ser justificado é você não levar a culpa. Você fez, você pecou, talvez alguém já matou, alguém já transgressou, cometeu pecados, mas o Senhor Jesus vem e fala, não, ele está puro, ele está inocente, e o juiz então fala, tá bom, ele está idôneo.
Ele é justificado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, que Ele veio e morreu por todos aqui, pela sua igreja. Ele nos justificou. Então Paulo, ele vem batendo na tecla durante todo o livro, durante toda a carta de Romanos, sobre a justificação que nós encontramos. E a justificação que nós temos em Cristo Jesus, nada pode ser tirada quando nós estamos nele. E muitas das vezes a gente pensa que estamos fazendo algo correto, e nós vemos a igreja hoje em dia está sendo corrompida com o verdadeiro evangelho. Não estão seguindo o que o nosso Senhor nos ensinou. Infelizmente o homem tem virado o rosto para as palavras do Senhor, para a verdadeira obra do evangelho. A transformação não tem acontecido. O evangelho é transformação. O evangelho é transformar aquilo que nós éramos. A velha pessoa que nós éramos antes, e não continuarmos a fazer aquilo que nós fazíamos. Não tem uma mudança. Não está tendo uma mudança. Então, o Senhor, Ele traz nós para a sua presença, mas também nós temos que deixar o velho homem, a velha mulher. Nós temos que entender que o evangelho é sobre isso. Então, Paulo, ele vem com essa carta. Ele faz um resumo daquilo que é o evangelho. E então eu estava contando a história de Saulo. Saulo, após ter perseguido cristãos, depois de ter matado muitos cristãos inocentes, ele também estava cego de ódio, não via que realmente aquele ali era o Salvador, que Jesus era o Messias. Então ele foi surpreendido por alguém, enquanto estava indo para Damasco, para matar cristão. Ele foi surpreendido pelo rei dos cristãos. Ele foi surpreendido pelo Salvador, por aquele que escolheu Paulo para um dia ele escrever essa carta e para um dia você está escutando essa palavra. Então Jesus veio até Paulo, se manifestou ali na frente dele. E ele chegou até a cair. Ele caiu e ficou cego. E Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Então ali ele tem um encontro impactante com o Senhor, com o verdadeiro Messias. Porque até então eles pensavam que o Messias ia vir ainda. Até hoje eles pensam que o Messias ainda vai vir. Mas o nosso Messias já chegou. Está disponível. Ande com o nosso Messias. Essa é a mensagem. E então Saulo, que então se chamava Saulo, ficou cego durante 3 dias. Jovens, ouçam a palavra. 3 dias ele ficou cego. Então tinha Ananias, um profeta também do Senhor Jesus, que ficou sabendo que um tal de Saulo viria até ele. E então ele deveria fazer uma oração e devolver a visão para Saulo. E ali acontece a devolução da visão do apóstolo Paulo. E ali ele começa a obra, ele começa o evangelismo, a missão. Ali ele deixou tudo para trás, irmãos. Ele deixou aquilo que ele era, se arrependeu de tudo que fez, a cegueira que ele vivia. Então o Espírito Santo agiu sobre a vida de Paulo. O Senhor alcançou a vida de Paulo. O Senhor foi até ele. E é assim que funciona com a nossa vida, irmãos. É o Senhor que vem até nós. O Senhor, Ele vem até nós, Ele transforma a nossa vida. E assim nós o escolhemos. Acontece essa transformação, acontece esse contato com o Senhor. E esse contato é algo que nós não podemos assim explicar com palavras, porque não tem palavras suficientes para explicar como que acontece o contato. Mas Paulo, nesse capítulo, que nós vamos aqui ler um pouco mais, que eu falei para os irmãos deixar a Bíblia aberta, nós vamos entender como é que funciona então a vida do cristão. O que é ser um cristão? O que é nós seguirmos Jesus? O que é estar em Jesus? Ora, nós ouvimos que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo, mas o que é estar em Cristo? João, então, ele nos confirma que estar em Cristo é ouvir o que o Senhor fazia, é ouvir aquilo que o Senhor Jesus falava e fazer as mesmas coisas que ele fazia. O que Jesus fazia? Jesus era cheio do Espírito Santo, andava com o Espírito Santo, deixou a carne do lado.
Ainda vivendo em carne, ainda estando encarnado, ele era Deus, mas mesmo assim ele experimentou tudo aquilo que você experimenta. Jesus suportou todas as provas, Jesus suportou todas as tentações, venceu. Ele nos provou que é possível nós renunciarmos àquilo que nós somos. Jesus, ele prova que é possível nós negarmos a nós mesmos. Jesus nos demonstra que é possível sim ter uma vida santa com o Senhor. O nosso mestre, ele veio aqui, se fez carne, se humilhou, desceu até o nível mais baixo, foi humilhado, foi transpassado, oprimido, chorou, foi angustiado, sofreu, sangrou, sentiu dores físicas. Ele sentiu tudo o que nós sentimos aqui hoje, para nos provar que nós sim conseguimos ter uma vida com o Senhor, estar no Senhor. Nós conseguimos, nós podemos. Você consegue vencer o mal, você consegue vencer a tentação, você consegue viver o pecado. O pecado não tem poder sobre o cristão, o pecado não pode ter poder sobre o cristão. Aquilo que faz você cair não pode ter poder sobre você. Até quando nós vamos deixar o pecado vencer o nosso dia, vencer aquele momento de fraqueza? Não podemos aceitar. O Evangelho é sobre isso, é transformação, é renovo. O Senhor está aqui nos alertando que nós podemos vencer as tentações do inimigo. E Paulo continua então no versículo ali de 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Então nessa parte nós temos certeza absoluta que fomos libertos da opressão da lei. Não é sobre lei, é sobre sermos livres com o Senhor, sobre sermos herdeiros da salvação. Versículo 3, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Jesus, quando se fez carne, ele tirou então o pecado de nós, fazendo com que nós tivéssemos força para resistir ao pecado. Ele nos deu a possibilidade de vencermos quando venceu a morte na cruz. Jesus é rei sobre todos. Ele é o rei absoluto. E continuando no versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso é ser cristão. Não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. O quão é difícil, irmãos, nós seguirmos esse versículo. O quão é difícil nós falarmos não para o mundo. A nossa carne quer estar em contato com o mundo. Nós queremos estar com as coisas que o mundo oferece. Os jovens, né? Nós que somos jovens, nós sabemos, nós queremos estar nas festas, queremos frequentar festa, não queremos ter compromisso com aquilo que é santo. O jovem passa por isso, e também os adultos. Mas Paulo nos exorta que aquele que está no Senhor, aquele que está salvo, aquele que foi eleito, ele não cumpre as obras da lei, as obras da carne, mas as obras do Espírito. E nós mencionando a carne, não podemos deixar de mencionar também Gálatas. Quem quiser abrir comigo, essa parte é muito interessante. Gálatas capítulo 5. Aleluia. Gálatas capítulo 5, 19. O mesmo autor, o apóstolo Paulo, ele dessa vez está mencionando novamente sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, vamos ler no versículo 16, capítulo 5, 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então aqui vocês veem, irmãos, que existe uma guerra dentro de nós, constante. Do início da nossa vida até o último dia, teremos essa guerra dentro de nós. Você vai ter essa guerra. É você
E o teu espírito é a sua carne e o teu espírito que combatem diariamente. E quem vai vencer no final das contas? A carne ou o espírito? Mas vamos entender o que seria a carne. Essas linguajares de Bíblia que às vezes é difícil, né? A carne não é algo físico, irmãos. Não é algo material. Mas é aquilo que nós fazemos que vem à vontade de fazer, que não condiz com o Espírito Santo, não condiz com a palavra do Senhor. E aqui Paulo ele vai dar detalhes do que é as obras da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então no versículo 19 ele começa a falar detalhadamente o que são as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, que são as discussões, as guerras, as brigas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui Paulo está sendo claro sobre o que são as obras da carne. Irmãos, se nós pegarmos para ler cada parte desses versículos, o que são as obras da carne, esses pecados, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, são coisas que te afastam ou te aproximam de Deus? Pare e pense. Quando nós caímos em algo que não agrada a Deus, você está próximo ou está longe do Senhor? Não é possível você estar em pecado e estar próximo de Deus. Não existe, irmãos, não tem como. Nós somos facilmente influenciados pelas coisas do mundo. Facilmente o jovem hoje em dia ele é influenciado. Você começa ali a assistir vídeos de um influencer, num youtuber que fala sobre a libertinagem, que você pode isso. Ah, eu sou cristão, mas eu bebo. Ah, eu sou cristão, mas eu vou lá no show lá do Lollapalooza, não sei o nome lá. Eu sou cristão, vou lá. Isso não interfere na minha fé. Irmãos, não é possível nós estarmos em contato com o céu, em contato com o Senhor, se nós estamos em contato com as coisas do mundo. Nós somos facilmente influenciados, irmãos. A nossa carne, nosso corpo físico é facilmente influenciado e para a queda. Até por isso Paulo alertava num capítulo anterior ao Romanos que aquilo que eu quero eu não faço. E aquilo que eu acabo fazendo eu não queria. Paulo alerta sobre isso, sobre a carne. Nós acabamos cometendo aquilo que a gente não quer. E aquilo que a gente queria fazer de verdade, a gente não faz. Então ali Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele fala: em mim não tem nada de bom. Em nós aqui não existe nada de bom, não há bondade em nós. A nossa carne é caída, a nossa carne caiu quando Adão caiu, junto com ele. Mas nós fomos justificados pelo Senhor Jesus, na cruz, alcançamos a salvação por Ele. E como que nós vamos ainda alcançar essa salvação? Porque ainda está em andamento. A salvação ainda está acontecendo. Se nós estivermos nele, estivermos no Senhor. Aquele que está em mim não há condenação. Essa é a palavra do Senhor Jesus. E logo ali Paulo, no mesmo capítulo, ele vai falar sobre as obras do Espírito. Então, irmãos, nós cristãos, nós que somos cheios do Espírito Santo, o que é ser cheio do Espírito Santo? Será que é ser eu pular assim, ó? Isso é ser cheio do Espírito Santo? Ou talvez falar em línguas estranhas? Não é sobre isso. Ser cheio do Espírito Santo é aqui onde Paulo começa a falar no versículo 22. O fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Irmãos, olha, eu posso até parar de falar aqui. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você já parou para pensar se o mundo fosse... Se seguisse a palavra do Senhor, se todos os cidadãos que vivem nesse mundo, se todas as pessoas que vivem na face da terra, no planeta Terra, se todo mundo seguisse as palavras do Senhor, se todos cumprissem com o que está escrito aqui, ó, o mundo seria muito melhor. A bondade, a aproximação das pessoas que precisam de nós, mansidão, irmãos, que difícil essa palavra. Mansidão, mansa, eu tranquila. Irmãos, o Espírito Santo nos convida a andarmos segundo as suas obras. O Senhor Jesus foi manso, foi humilde. Nós temos que andar como o Senhor Jesus andou. Não precisamos de glória, não precisamos de reconhecimento. Porque eu canto bem, irmã. Eu canto bem, irmão. Não me deu oportunidade. Não, porque não sei o quê, Irmãos, não somos melhores que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Mas há um que é melhor do que todos, que é o nosso Senhor Salvador. Aonde Paulo em Romanos, ele continua falando sobre a transformação do cristão, sempre no capítulo 8. Indo para a segunda parte ali, onde ele vai começar a falar então da glória vindoura que vai chegar para todos os cristãos. Ali pelo versículo, que eu gostaria que os irmãos acompanhassem. A partir do versículo 18, então, Paulo começa a falar sobre aquilo que há de vir. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente que não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa é a nossa esperança, essa é a promessa que nós temos, que um dia será revelada em todos os que estão aqui. Em todos, essa é a nossa esperança. Nós vivemos todos os dias ansiosos com essa esperança. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Já ouvi falar que todos são filhos de Deus. Mas quem são os filhos de Deus? O que escreve Paulo, ele fala, um pouquinho mais para frente ele fala, quem são os filhos do nosso Senhor? Quem são os filhos de Deus? É muito fácil a gente chegar e falar, eu sou filho de Deus. Nós vamos reconhecer quem são os filhos de Deus. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito. Versículo 14. Os que são guiados, os que são arrastados, na verdade. Os que são levados pelo Espírito de Deus, pelo Santo Espírito, esses são os filhos de Deus. Os que andam conforme a vontade do Pai. Jesus, quando estava aqui encarnado, ele falava assim para as pessoas: eu não vim para fazer minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então não era nem a vontade dele mesmo, era a vontade do Pai que está no céu, que controla todas as coisas, que comanda a nossa vida. Nós temos que reconhecer que nós não somos nada. Não somos nós que comandamos a nossa vida. É o Senhor que nos comanda. É o Senhor que está na frente de tudo. Ele que controla a nossa vida. Então, nós temos a tranquilidade e a salvação em Cristo Jesus. No versículo 15, voltando um pouco, ele fala também sobre a liberdade, porque antes éramos escravos, estávamos na escravidão. E para outra vez estamos em temor, mas recebemos o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então
o Senhor, Ele nos deu o direito também de sermos filhos. Eu não tinha o direito de ser filho. Você não tinha o direito de ser filho, porque você não é bom. Eu não sou boa, nós não somos bons. Em nós não há bondade. O Senhor nos alcançou. O Senhor nos teve como filhos de adoção. Fomos adotados pelo Senhor. Fomos adquiridos através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Então seja grato pela comunhão que nós temos com o Senhor. E ali Paulo continuando então, no versículo 29, olha que interessante. Como que acontece então o início dessa conversão? Como que acontece então a trajetória do cristão? Qual que é o início de tudo? No versículo então 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual que foi o primeiro passo? Quem que deu o primeiro passo? Será que fui eu que dei o primeiro passo? Não. Foi o Senhor que me conheceu ainda antes que eu existisse. O Senhor já me conhecia. Ou talvez uma boa tradução seria: porque os que dantes amou. O Senhor, Ele te amou primeiro. Antes de você pensar em falar, eu te amo, Jesus, eu te amo, Senhor, Ele já falava ainda, Ele já te amava antes disso. Então, antes de você pensar que você gosta do Senhor, que você gosta de Deus, Ele já gostava de você antes. Ele já tinha te escolhido. Houve uma escolha. Então, houve um momento que o Senhor falou: esse daqui vai ser meu. Houve um momento que o Senhor olhou para Laira assim: ó, Laira, você vai ser minha. Você vai ficar em mim. Houve esse momento que Deus elegeu o seu povo, elegeu os seus filhos. Muitas pessoas às vezes não gostam muito dessa palavra de predestinação, mas quem clareou sobre a predestinação foi o próprio Paulo. Estamos contemplando nos textos sagrados que houve então uma predestinação, uma escolha, a fim de que a imagem do seu Filho, então que todos venhamos ser como a imagem do Filho do homem, do Senhor, de Jesus. Fomos chamados. E o que aconteceu depois? Então, os que predestinou, no versículo 30. Olha, irmãos, que interessante. Como que você reconhece um cristão? Aos que predestinou, a esses também chamou. Então, olha lá, o primeiro passo, predestinou. O Senhor nos predestinou. Chamou. E aos que chamou também justificou. E por último, a esses também glorificou. O autor aqui dessas palavras, que é Paulo, ele fala glorificou no passado, como se tivesse já acontecido. Irmãos, vocês já foram glorificados já? Ou vocês estão aqui na carne ainda? Vocês não foram glorificados ainda. Eu não fui glorificada. Cadê meu corpo de glória? O meu corpo com o Senhor? Porque quando nós estivermos com o Senhor, seremos glorificados. Nosso corpo vai mudar. Não vai ser esse corpo que nós temos aqui. Esse corpo é morte. Esse corpo aqui não dura. O nosso corpo não dura. Então acontecerá a glorificação do nosso corpo. O nosso Mestre Jesus, Ele vai nos glorificar. Então Paulo tem tanta certeza disso que ele fala glorificou. Ele não fala assim, a esses também vai glorificar. Irmãos, nós temos que ter certezas que nós seremos glorificados. Tenha certeza da salvação. Tenha certeza que o Senhor vai te glorificar. Que Ele vai voltar um dia e vai buscar você. Que vai levar para Ele. Nós não temos noção do tamanho, da gravidade da situação, irmãos. Que um dia Ele vai voltar para buscar um de nós, ou até todos nós juntos. Não sabemos como vai acontecer. Mas o Senhor vai voltar e vai glorificar a todos nós. Isso é o Evangelho. Nós temos a promessa. E que nós venhamos permanecer nele. Então isso acontece porque tivemos todos esses passos. O Senhor nos chamou. O chamado dele é maravilhoso. E cada um tem um chamado. Cada indivíduo na presença do Pai tem o seu chamado. E que ninguém se vanglorie pelo seu chamado. Que ninguém se coloque acima do outro. Porque senão não foi chamado de verdade, não foi chamado.
E os que foi chamado, justificou. Então, o Senhor nos predestinando, nos chamando, Ele justifica nós. Porque nós somos pecadores, somos falha, não somos nada, não temos nada de bom. E mesmo assim o Senhor nos justificou. O Senhor nos tirou do lodo, do lamaçal do pecado. O Senhor nos tirou da sujeira. O Senhor nos tira. E isso é uma coisa que acontece todos os dias. O Senhor vem nos tirando, vem nos puxando para cima. A caminhada do cristão é essa. É prova, é tentação todos os dias. Mas o verdadeiro cristão, o eleito, ele fica, ele permanece, ele persevera na presença do Senhor Jesus. Ele cumpre com as obras do Espírito Santo. E que eu e que vocês, que os irmãos venham, todos nós venhamos aqui entender que não somos melhores do que ninguém. Que nós precisamos do Senhor, nós precisamos da graça todos os dias. Ainda não fomos glorificados, mas eu tenho certeza que nós vamos ser glorificados. Que vocês acordem todos os dias sabendo que não importa o que aconteça, vocês vão ser glorificados. E Paulo então conclui esse capítulo. Vamos concluir porque a hora está voando, meu Deus do céu. Como é bom falar da palavra do Senhor. A partir então do versículo 31, que é a última parte, ali Paulo começa a falar do amor inabalável de Deus. O amor que transcende o pensamento humano, que vai além de tudo que nós já vimos. Ali ele começa a falar, então ele pergunta, ele faz um ciclo de perguntas que não tem respostas. Que diremos, pois, a estas coisas? Tem resposta para isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um versículo muito famoso aqui. Se Deus é por você, se Deus está contigo, quem que vai se levantar contra você? Se Deus te acompanha, se Deus está do teu lado, quem vai se levantar contra você? Mas não porque é você, mas é porque o Senhor está com você. Porque o Senhor habita no seu Filho. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas, também teremos o direito de receber a glória do Senhor. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem são os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que te justifica, é Deus que Ele te dá a liberdade, a possibilidade de estar com Ele para uma vida eterna. É Deus que concede a vida eterna para o homem, não é o homem que se salva, é o Senhor que justifica, é o Senhor que concede a salvação, a continuidade da nossa vida. Porque aqui não é uma vida que dura para sempre, é uma vida que tem fim. Todos nós morreremos, mas aqueles que estão em Cristo jamais morrerão. Continuam para sempre. Existe palavra melhor que essa? Existe promessa mais linda que essa? Continuar a nossa vida, não ter um fim, você não vai ter um fim. Você vai continuar. Você ainda vai ver com os seus olhos, vai enxergar com os seus olhos transformados, com o seu corpo transformado. E ali ele continua, quem os condenará? Quem que vai condenar você, meu irmão, se você está em Cristo? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Às vezes não conseguimos nem falar, nem orar, mas o Senhor está lá, o nosso Senhor Jesus está intercedendo por nós. O Espírito Santo, Ele traduz, às vezes, as nossas palavras que não têm sentido, mas Ele sabe que o nosso coração quer falar algo mais profundo. O Senhor conhece aquilo que nós queremos, Ele sabe tudo. Antes de você falar um para pedir para o Senhor, Ele conhece. E aí vem uma pergunta que não tem resposta. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A consequência de toda a transformação do cristão, o que é? O amor. O amor do Senhor para a sua vida. Existe algo melhor, Tiago, que o amor do Senhor? Existe algo melhor?
Não existe nada melhor, não tem nada mais lindo, maravilhoso que o amor do Senhor. E quem vai nos separar desse amor? Então Paulo parece que ele está fazendo uma pergunta e talvez eu consiga até imaginar ele olhando assim, olhando para os lados. Aí ele começa a falar: a tribulação, a angústia, perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Será que talvez alguma dessas palavras mencionadas serão possíveis para separarmos o amor de Deus? Nada separa o Filho do Senhor, do nosso Senhor. Nada te separa do Senhor. Nem mesmo a morte, nem mesmo a tribulação. Nada que... nem o calor. Né, irmãos? Nada nos separa do amor do nosso Senhor Salvador. E ele aqui menciona também um versículo de Salmos, ali no 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Nós entregamos a nossa carne todo dia, a gente praticamente se mata todo dia, irmãos, e é todo o dia. Veja que ele não fala sobre um dia que fomos entregues, mas é todo o dia. Acontece diariamente a transformação, acontece diariamente a busca pelas obras do Espírito Santo. Tem que acontecer. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aquele que nos amou é exaltado sobre todas as coisas. Aquele que nos chamou, aquele que nos predestinou, nos chamou, justificou e glorificou, porque a salvação é certeza, não é? Tenho certeza da salvação. Meu Deus, se eu pecar agora, meu Deus do céu, meu Deus, se Jesus voltar, acho que eu não vou subir. Irmãos, certeza que Ele nos glorificou. É a promessa, e o Senhor, Ele é Deus. Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre a sua promessa. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem aquilo que está por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separa do amor do Senhor. Nada pode impedir que esse processo venha a ser concluído. Aquele que iniciou a boa obra há de terminá-la. Aquele que começou a obra, Ele predestinou, então Ele vai chamar. E se Ele chamou, então Ele vai justificar e glorificar. Esses são os 4 passos do cristão. E se começou, vai terminar. Não tem como começar e não terminar. Ah, mas eu conheço um fulano de tal que se desviou porque era isso, porque era aquilo. Nunca começou. Aquele que iniciou a boa obra há de terminar. E o Senhor, Ele tem prazer em fazer a obra dele em nossa vida. E que nós também venhamos ter prazer em estar em contato com o Senhor. Amém?